Já fiz um estudo com o pastor Roberto uma vez, logo quando eu comecei a conhecer ele, que ele fazia lá numa igreja que era japonês, parece, uma coisa assim. Ah, ali perto, não foi uma igreja que a gente foi, que ele ministrou uma vez sobre o fim dos tempos, lá perto do Marcos lá? Aí tinha uma igreja lá. Não, era ali pertinho mesmo, ali na rua Castro. Ah, ali perto onde era a antiga Não, era na rua Castro, eu lembro. É bem pertinho ali da sala. Aham. Ele fazia no domingo à tarde. E ele fez tipo uma série de Apocalipse. Depois ele fez uma série também só de Apocalipse. Que lá ele não conseguiu terminar, não sei o que aconteceu lá, que parou lá. Não sei o que foi lá que... E tipo assim, como é que foi como que o pastor começou a estudar Apocalipse? Tipo, faz tempo já? Quando eu fiz teologia, né, pela quadrangular, eu já fiz um estudo sobre Apocalipse. Não tão profundo, mas já tive um estudo dentro da visão deles, né? Mas tipo assim, dentro da própria igreja eles deram estudo? Não, que eu estava fazendo curso de teologia da quadrangular. Aham. Ah, tipo... E na minha época era IBQ. Hoje é ITQ. Instituto Tecnológico Quadrangular. E o pastor ficou uns 3 anos mais ou menos? 3 anos. Eu fiz os 3 anos. Tipo, era todo dia estudo? Todo dia. Puxadão? Não tanto, mas você tinha que se dedicar. E ali o pastor já era professor de física? Não. Quando eu me converti, eu estudava, né? Estava estudando física, já dava aula. Nossa, imagina dando aula de física e estudando teologia. Até tinha uma época que a gente teve que, como lá a gente era para você ter noção de tudo, inclusive a gente tinha até aula de música, não música instrumento, mas assim, coral, sabe? Aprender, conhecer vozes, eles trabalhavam com a gente com vozes, falavam sobre música, a gente tinha ensaio de coral. Entendi. Para poder você ter uma base, né? E a Gui também fez? Não, chegou a fazer ou não? Não, a Gui não. Ela fez só o de um ano, porque tinha um de um ano, mas era só para obreiro credenciado, né? E o de 3 anos é se você queria tipo, se aprofundar mesmo. Seguir dentro do ministério mesmo, assim, sabe? E que nem eu cheguei a aspirante a ministro lá, né? Foi quando eu saí, me descredenciei, eu era aspirante a ministro. Entendi. Mais uns anos eu ia ser elevado a ministro do Evangelho Quadrangular. Tinha obreiro leigo, que era o que a igreja formava, sabe? A própria igreja local fazia lá, dava umas orientações, formava para trabalhar direto com o pastor. Aí você era obreiro, aí como obreiro credenciado você podia até trabalhar um pouco mais, inclusive até assumir uma igreja que fosse coordenada pelo pastor que... né? E a igreja ajudava financeiramente para pagar o curso ou o pastor tinha que ralar? Eu lá, eles me ajudaram, eu tinha que pagar, né? Mas eles só me ajudaram com o livro, compra de livro. Porque aí tinha livro, essas coisas, sabe? Vários livros, né? História de Israel, história da igreja, não sei o quê. Então tinha vários livros, tá? Missiologia, né? Culturas e costumes. Então, aí os livros, né? Os livros eram caros, né? E era muito livro. Aí eu conversei, pedi ao pastor na época, pedi para ele se a igreja não me ajudava, aí eles me ajudaram. Legal. Então, a gente vai começar alguns vídeos, a gente vai fazer. Na verdade, a gente conversou, né, desde ano passado, né, pastor, conversando sobre, falando que a gente queria fazer um podcast, eu dei a ideia, né? Isso é verdade. Daí a gente quer começar a falar sobre escatologia. Fim dos tempos. O estudo do fim dos tempos, que é um tema que o Espírito Santo, acredito que tem gerado nos irmãos aí. Isso, tem notado bastante. Então eu mesmo, assim, tipo, no final do ano passado, não, no começo do ano passado, eu decidi que eu ia mergulhar mais nos estudos da Bíblia, né? Um pouco mais profundo, né? E eu comecei a estudar o livro de Atos, eu estudei até o livro capítulo 8, né? Aí depois eu dei uma parada e eu comecei a estudar o livro do Apocalipse. Comecei a querer estudar o livro do Apocalipse, né? Só que é aquela coisa, eu tinha muito receio, assim, de estudar porque eu achava muito difícil. Esse negócio de simbolismo, tinha o número da besta, daí eu ficava assim, não vou entrar nesse negócio aí. Aí, só que quando eu peguei o capítulo 1 ali e comecei a estudar, assim, eu percebi, assim, que é tão simples, assim, né? Apesar que você tem que realmente se aprofundar mais. Aprofundamento. Só que o Espírito Santo me ministrou, assim, comece a estudar, comece do básico ali, e realmente, tipo,
Agora tá um pouco, o entendimento um pouco melhor, assim, né? Só que eu tinha, tipo, antigamente eu tinha muito medo. Via de Apocalipse, o fim dos tempos, já ficava aquele medo e terremoto, inferno. Assusta, né, assim, primeiro que o ênfase maior que o pessoal dá são as catástrofes, né, as coisas terríveis, né. Inclusive até eu, quando eu vou fazer vídeo, eu coloco lá, quando às vezes é grande tribulação, né, eu coloco uns vídeos lá pra dar um medo, que a gente sempre lembra disso, né. E é isso. Então é isso, a gente quer comentar, né, conversar, e também para ajudar as pessoas que querem ter algum conhecimento e ter como estudar, né? Porque o que eu já tenho anos, né, que eu trabalho, desde que eu fiz o meu curso de teologia, eu já tive noções, aí depois eu parei também, porque, né, era realmente, né, quando você não tem uma boa direção, um bom foco, uma boa orientação, você acaba se fechando no livro, e na verdade o livro de Apocalipse ele não pode ser estudado sozinho, ele tem que ter, né, outro livro acompanhando, que ele na verdade, o que a gente percebe é que quando Jesus revela a João, ele revela inclusive coisas que já haviam sido comentadas pelos próprios profetas, ele só trouxe coisas a mais e só foi organizando melhor as ideias, né? Então é isso que as pessoas têm que entender. E é isso daí, é um livro que, na verdade, ele não é para um grupo seleto, né? É para todos, mas uma das coisas mais importantes é que para você realmente aprofundar nele, você tem que ter vida de oração, vida de oração, ou seja, intimidade do Espírito. Você tem que ser uma pessoa que já medita, já ora, já tem intimidade com o Espírito, já deixa o Espírito Santo mover sobre você, porque quem vai dar a direção e quem vai dar o ensino é o Espírito Santo. Então, na verdade, tipo assim, a pessoa que está começando agora a conhecer, não seria o ideal ela começar já com o Apocalipse, né? Não começar com o Apocalipse. Porque senão, as pessoas novas, né, que estão iniciando na fé, ela precisa primeiro alicerçar sua fé em Cristo. Ela tem que estar alicerçada em Cristo e entender quem é o Espírito Santo, né? João lá esclarece bastante sobre isso ali no 13, 14, 15. Então ele fala a respeito de quem é o Espírito Santo, né? Que é uma das coisas que eu trago, né, comigo, né, que eu tenho usado ultimamente, né? É um dos versículos-chave para mim, que está em João, né? João 15, 5, que fala, né, que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, quem vai fazer, quem vai convencer, quem vai realmente ministrar é o Espírito Santo. Ele que faz isso. E nós aí precisamos ter intimidade com ele, né? Senão... eu lembro que eu tava estudando sobre a carta de Laodiceia, se não me engano. E na verdade todas as cartas ali, no final ali, ele vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu cheguei a uma conclusão que as igrejas não estavam mais ouvindo o Espírito Santo. Sim, não estavam mais. Provavelmente. E elas foram enganadas. E quem que elas estavam ouvindo? O Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo. E filosofia humana, presos à filosofia humana. E naquela época tinha bastante, né? Tinha. Inclusive, né, todo mundo sabe que um dos seguidores de Cristo na época, que foi discípulo, agora eu não me lembro, parece que de Paulo, ele tinha sido tinha sido da escola... Timóteo? Né? Não era esse. Era um que Paulo depois, né, era um grego, tá? Ele vinha de uma linha lá dos profetas gregos, tá? E ele havia estudado, então ele tinha muita filosofia, tá, grega, então ele se converteu, mas ele não deixou a filosofia de lado, e ele trouxe, tá entendendo, toda essa questão. E se não me engano, acho que era Nicolau, que fala da doutrina dos nicolaítas, né? Que então... ele trouxe a filosofia grega e queria fazer com que o cristianismo introduzisse a filosofia grega dentro. Inclusive, por isso que ele fala lá. Nas igrejas ali, tipo, depois que elas foram constituídas ali, 40 anos depois, ali, tipo, quando o João escreve as cartas, você vai perceber ali que eles se entregaram a outras doutrinas, né? Sim. Os nicolaítas, Balaão, espírito de Jezabel. Só eram filosofias que estavam permeando o corpo de Cristo por causa dessas pessoas que vinham de outros lugares e traziam e não abandonavam.
essas filosofias e queria introduzir ela junto ao cristianismo, sabe? Eles eram convertidos, eles trabalhavam, tá entendendo? Na obra, entendendo? E só que eles não largaram as coisas velhas. Como diz a palavra, né? Tem que largar as coisas velhas, porque tudo tem que ser feito de novo, tem que se reconstruir em nós. Uhum. Então hoje, para a gente começar a estudar, então, o pastor tinha comentado, né, que a gente precisa ter intimidade e tudo, e o pastor tinha dado o texto lá de Joel 2:11, lá no vídeo que eu tinha assistido. Eu achei bem interessante. A gente pode continuar conversando sobre isso, sobre essa questão, como a gente pode iniciar o estudo do fim dos tempos, qual é a postura, qual que é o nosso entendimento que a gente precisa ter de início, né, para não cair no engano. Para no engano, ou se apavorar, né, e acabar não conseguindo, ou não entendendo, ou apenas desistindo, né, que é uma das coisas que a gente tem que lembrar, uma coisa que tem que ser chave quando estuda, não vai se estudar dentro da Bíblia o fim do tempo, principalmente o livro de Apocalipse, o que ele, na verdade, quer trazer para nós é uma esperança e segurança, e não um terror. O livro do Apocalipse, ele não é um livro de terror, ele quer trazer segurança, só que Jesus ali mostrou para João as coisas que estariam acontecendo, mas só que ele traz, se nós formos ver, ele traz segurança para nós e esperança. É isso mesmo. Tanto é que, para quem já tem alguma caminhada com Deus, já entendeu algumas coisas, né, já tem uma intimidade com o Espírito, né, eu sempre recomendo o seguinte: quer começar a ler Apocalipse, não comece em um. Pega o 4, 5, medite nele, entre em profundidade. Mostra mais sobre o céu ali, né? Sim, porque essa é a nossa esperança. Tá entendendo? É isso que o pessoal entender. Nós temos que firmar na nossa esperança. Né? Naquilo lá que em Lamentações 3 não fala, né? Porque a gente tem que estar firmado na nossa. Quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu tenho que trazer para mim, tem que trazer coisas que me trazem uma esperança, uma segurança. Então ali no Apocalipse, se você ler o 4 e o 5, né? Mostra primeiro o Eterno, né, no seu trono da glória, e depois o 5 fala sobre Jesus nesse mesmo ambiente. Né? Sim. Nos revela quem é o Pai, e a glória do Pai e a glória do Filho, que é aquilo que nós temos que ter no nosso coração. E também, né, o 21, a partir do 21 ali, é interessante ler antes, porque ele vai falar a respeito de quê? Daquilo que vai ser dado àquele que tiver firmado. No final ele fala sobre o quê? Novo céu, nova terra, como que estarão, né? O rio da água da vida que vai servir para as nações. Né, como que vai estar todos aqueles que realmente permanecerem e, né, não desanimarem. É isso que... Porque isso daí vai fazer o quê? Vai te trazer, opa, tem uma esperança aqui. Aí eu posso ir caminhando sem ser atemorizado. Porque são fatos e o Senhor, ele falou para João porque as pessoas precisavam entender e saber o que, quando acontecesse, como seria, o que aconteceria. Então, a gente tem interessante o pastor falar sobre esperança. Então quer dizer que se a gente estudar também, tipo, a história da redenção, né? Sim. A Bíblia no geral, assim, sim, desde o Jardim do Éden. Fala, Se você estudar isso, de uma forma geral, assim, não precisa ser tão profundo, né? Você vai entender, né, que essa questão da esperança. A nossa redenção, isso é uma esperança. A gente tem que estar. Isso daí ajuda a gente, tá entendendo? A entender com mais clareza e observar melhor. Né? E, né, eu gosto de comentar, né, que o Apocalipse é um livro que não é privilégio de alguns, porque alguns acham que é só os teólogos que podem, né? Não. Se você começar a se aprofundar, se você tiver uma experiência, tiver, como eu falei, essa intimidade no Espírito, e você já tiver compreendido o plano da salvação, né, se você tiver entendido quem é você, quem é Yeshua na sua vida, como que você pode se relacionar com ele, então isso daí já vai te dar alguma coisa para você poder se aprofundar, né, para você ir, né, e caminhar. E sempre observar o seguinte, que tudo que você ouvir, que é bom, né, você ouvir outros, mas lembrar o seguinte, que o exemplo que a Bíblia nos dá, né, a necessidade de que o nosso maior segurança, sempre o respaldo vai ser a palavra, é ir na palavra. Tá comentado isso, tá, mas na palavra, como está escrito, o que diz, aí eu tenho que ir me aprofundando para ver até que ponto aquilo que a pessoa falou tem fundamento bíblico, né? Porque tem muita
muita coisa que se muito, perde. muito estudo diferente, um diferente do outro, né? E a questão apenas de pessoas que olharam e tiraram suas próprias conclusões, né? Ou ou por ter ouvido, tá entendendo? Seguiram na mesma linha que estavam indo, com medo de achar que estaria em rebeldia ou estaria em pecado, mas não é. Tá? Você tem que buscar e você tem que estar sempre atento, né? É o que eu já falei, né? A minha intenção quando eu estou fazendo esse meu estudo lá na página lá do MCA, não é discutir nem dizer que os outros estão errados, mas simplesmente assim, ó, todos podem buscar entendimento e o Espírito Santo, se você tiver intimidade com ele, ele vai te ajudar a chegar um esclarecimento e você vai ter alguma compreensão e você vai saber entender melhor o que é a palavra de Deus. Então isso, tipo assim, sem o Espírito Santo já era, então, porque não tem como. Você vai só querer ter conhecimento, mas não vai ter revelação, né? Inclusive o pastor falando que qualquer um pode ler Apocalipse, mas também está escrito lá em Apocalipse, não sei qual capítulo, que ele fala: bem-aventurado aquele que lê e aquele que entende. Então aquele que lê também já vai ser beneficiado, né? Se você lê e com esse intuito, não, eu quero entender e me aprofundar. É que não é a primeira leitura, né? Porque, que nem eu falei, né? Isso eu já estou há quanto tempo? E a gente lê, e relê, e lê, e vai aqui, e vai ali, lê de novo. Tem coisas que eu li várias vezes para conseguir ter um discernimento, mais ou menos, do que se estava falando, né? Entendi. Para poder a gente chegar lá, né? Que nem, porque é necessário, né? Que nem eu falo, né? Porque Jesus fala, né, que nas escrituras, quando a gente tem que buscar as escrituras, porque é ela que identifica. Jesus ensinou isso, né? Um outro exemplo que eu dou assim desse negócio de a gente buscar é que fala lá em Atos 17 anos a respeito dos bereanos, né? Que eles, o que falava, o que eles faziam, né? Eles iam nas escrituras. Quando os apóstolos chegaram e começaram a trazer para ele essa mensagem, ali já existiam algumas pessoas, né, que primeiro tem que entender isso. Ele falou para judeus, e naquela época havia judeus espalhados por toda parte. Então onde eles chegavam? Primeiro chegavam nos judeus, eles eram judeus, chegavam nos judeus, e começavam a trabalhar com judeus, e depois conseguiam atingir outras pessoas que não eram judias. Né? Então por isso que fala aqui que os bereanos, quer dizer, eram judeus que estavam lá na região da Bereia e que já tinham sido nascidos assim, mas eram judeus, só que eles tinham nascido naquela região. Então eles seguiam os princípios do judaísmo. Aí o que eles fizeram? O que esse cara está falando? Está falando assim, vamos lá ver se, sabe, na Torá está dizendo isso. Eles eram bem rigorosos, né? Bem rigorosos. Iam lá, pesquisavam, analisavam se aquilo que estava dizendo estava na Torá, porque naquela época a Torá era a base deles. Na verdade, eles usavam a lei e a palavra assim, mais literal, por isso que Jesus criticou, olha, vocês usam a palavra só no literal, mas esquece que existe que a aplicação espiritual, o fundamento. O que você tem que pegar aquele literal e trazer um fundamento. Como a Bíblia também, você tem que parar um pouco, pedir ao Espírito Santo, qual é o fundamento que o Senhor está trazendo aqui? Porque se a gente... Por isso que a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque se você ler a palavra também, sem buscar o Espírito Santo, a tendência é que você se perca, porque você não vai entender, porque uma coisa tem que lembrar, que a Bíblia, no início dela, a maior parte dela, a Torá foi toda escrita, né, na língua judaica. Depois do Novo Testamento, partes foram escritas, né, realmente no grego, né? No grego e no aramaico, que era uma língua que os judeus da época usavam por causa de quando eles, né, sofreram a diáspora, eles acabaram se envolvendo com o povo e perderam um pouco da sua língua original. Uhum. Mas é que teve bastante gentil, né, que se converteu, sim, também, dos gregos lá. Sim, que já tinham se convertido ao judaísmo. Uhum. E aí essas coisas assim. Coisa que eu sempre gosto de lembrar para quem vai estudar, né? Qual o cuidado que você tem que ter para quando estudar, tá? Cuidar muito com coisas que você quer ser imediatista, que nem... se você vê muitas gerações, eles acreditavam que eles eram a geração do fim. Várias gerações achavam que o fim seria ali. Até hoje? Até hoje a gente achando que... Deu aquelas guerras, pandemia... Calma, gente. A gente fica desesperado, parece, né? Tem que tomar... isso que daí. Não tem
não tem entendimento da palavra. E não tem revelação do Espírito. Então você se confunde, né? Então, isso que tem que ter cuidado. Tem que lembrar que o Apocalipse, alguma coisa assim que eu acho interessante dizer, né? Ele tem parte literal e parte que é simbólica. Tá? Mas as simbólicas, ali mesmo ele já traz uma revelação de algum simbolismo. Nem todo, mas muito do simbolismo já está revelado. Um exemplo que a gente fala em Apocalipse 1:20. Jesus, você vai ver ali que aparece, sim, aí ele vai explicar cada elemento ali, o que significa, isso é assim, isso simboliza isso simboliza. Então são elementos que têm explicação simbólica e a própria palavra revela. Mas num contexto, grande parte dela realmente são ações literais, que vai acontecer literalmente. Não é simbolismo. Aí, e tem coisas ali que ele não explica ali em Apocalipse, só que daí você vai ver em outros textos, igual você falou. Para você estudar Daniel, os profetas também. Isso. Aí você vai procurar um entendimento melhor, né? Sim, quando você busca, né, o fundamento de Daniel, Ezequiel, tem Ageu, sabe? Tem outros profetas que dão pequenos nuances sobre isso. E que se você for ver lá, você vai entender melhor. Vai trazer clareza. Inclusive, essa parte que o pastor falou que imediatismo, né? Da gente achar que já é a vinda do Senhor, já é agora. Inclusive uma dos conceitos lá do arminianismo, aquele pessoal que acredita nisso, eles foram lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve um levantamento de várias ideias também, que possivelmente já estava próximo da vinda de Cristo. Daí, né? Bastante ideologias nessa época também levantaram nessa época aí, tipo, sim, dessa parte da volta do Jesus, né? Usando coisas assim. E não entendeu dentro, né? Por quê? Porque não foi buscar com aprofundamento e discernimento do Espírito, né? O que nós estamos vivendo? Isso daqui tem realmente a ver na íntegra com o que a palavra de Deus, como que é a sequência? Porque as coisas não vão ser assim de qualquer maneira. Se ler Apocalipse, é uma sequência, tá? Existe sim, o que você precisa entender, né? Que existem coisas que a gente chama de cronológica dentro da Bíblia, né? São seções cronológicas e outras parentéticas. As parentéticas, elas que alguns chamam de explicações angelicais, que o anjo interrompe e fala e explica o porquê daquilo, tá? Que vai acontecer isso. Mas por quê? Como que vai estar o homem? Aí ele vem explicando assim, por que Deus está agindo assim? Tá assim, está acontecendo isso, o ser humano está assim, como é que tá as reações das pessoas e como Deus vai agir. O agir de Deus é cronológico, mas o que ele vai vir? Ele vai dizer, olha, é por causa disso. Você está entendendo por que Deus tem que agir assim? Não é porque Deus é ruim, não, é por causa dessas coisas. É como se fosse uma racionalidade mesmo, né? As coisas acontecem naturalmente devido a algumas coisas pecado ou realmente as consequências naturais das coisas, né? Vão acontecendo e tá tudo no controle de Deus, né? E lembrando que o próprio Apocalipse, que nem você diz, né? Ele declara bênçãos, né? Tem bênçãos ali. Falando de bênçãos para aqueles que realmente estão dispostos, estão compenetrados, estão procurando seguir fielmente aquilo que o Senhor orientou. Então há bênçãos, então é isso que nós temos que estar. Sim, né? Sempre atentos, preocupados. Ali nas próprias cartas, né? Tem as promessas no final. Todas elas têm lá o que? Ao vencedor quer dizer, é uma bênção declarada para aquele que for fiel. Né? Verdade. Isso daí. É interessante. É o que a gente não chama atenção, né? Que você falar em Joel 2:11, né? Ele fala a respeito, né, do quê? De uma coisa que é tipo um paradoxo, parece um paradoxo, que ele fala assim, que o dia do Senhor será, ele é grande e terrível, né? Eu escrevi o versículo que eu li aqui, o versículo. Joel 2:11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Eu li isso aqui e ficava aterrorizado antigamente. No começo da minha conversão eu pegava e lia assim, né? Tipo... você olha assim, meu Deus! Só que quando ele diz assim, quando ele fala aqui, né, grande, ele não quer dizer, grande quer dizer o seguinte,
que para quem tem esperança vai ser algo maravilhoso, algo tremendo. Então nós vamos olhar o que está acontecendo, como nós sabemos quem está orquestrando e o propósito, para nós vai ser maravilhoso, vai ser grandioso aquilo tudo. A gente não vai ver como algo terrível. Terrível que ele fala é para aqueles que não confiam no Senhor e estão esperando em outras coisas. Sim. Esperando as coisas do mundo, do homem. Do homem, riquezas, então para ele vai ser coisa terrível. Mas o que tem esperança, realmente vai ser algo maravilhoso. Uhum. Em Apocalipse 6,15, a gente pega uma referência desse que o pastor está falando. No sexto selo. No sexto selo também fala do grande dia da ira. Deus aqui já ele estava executando seu juízo na terra com todo o seu exército celestial. Aí os reis da terra, eles clamaram, eles estavam se escondendo nas cavernas de medo. Aí eles falam, quem poderá resistir ao grande dia? Eles também falam, só que eles estavam, os reis, né, com medo porque eles não estavam seguindo os princípios, eles não estavam voltados para aquilo que, reconhecendo Yeshua, né, como o Senhor, e entendendo que aquilo estava sendo movido. Porque Deus, uma coisa que a gente tem que entender, os selos e até a sexta trombeta, Deus está fazendo assim um chamado, está falando assim, parem e pensem, porque ainda há oportunidade, ainda há esperança, porque mais para a gente vai poder esclarecer melhor. Aí ali, depois de um tempo para lá, quando ele começa a derramar o cálice, ele está dizendo assim, ó, acabou, agora vocês vão ver o que é a minha ira. Porque os selos e a trombeta ainda não é a ira de Deus. Isso que o pessoal tem que entender. Os selos e a trombeta são alertas de Deus, Deus chamando a atenção para que eles parem e se arrependam. Né? Tanto é que Deus cobrou isso. Só que eles não se arrependeram. E, nossa, Deus é misericórdia até nos juízos, né? Ele vai até um ponto que ele diz, olha, eu vou dar o ponto, quero que vocês... Até porque, no começo ali, quando é aberto os selos, tem um nível, né? Tem um nível no selo, tem um nível de juízo, e é até a quarta parte, se não me engano, no selo. Aí nas trombetas, ele limita a terça parte. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Então quer dizer que tem uma misericórdia aí, tem, né? uma misericórdia. Tem um tempo de arrependimento. Isso. Então, o que a gente tem que trazer é que o tempo dos fins, na verdade, para que a gente consiga, sabe, se envolver, a gente precisa, né, ter essas questões, tem que entender isso, tá? O que é, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro de terror? Não é um livro de terror. De terror para quem não conhece e não tem intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Se você não tem intimidade com eles, é terrível. Agora, se você tem intimidade com eles, você vai se maravilhar. Quando ele diz que você vai estar fundamentado em quê? Em 4 e 5. Que isso é que vai fazer você, opa, mas é a glória, olha quem está fazendo. É esse que é glorioso, esse que é estupendo, que na verdade João nem conseguiu trazer com clareza. Ele viu, mas ele não conseguia explicar aquela glória. Ele tentou dar uns nuances para ver se as pessoas podiam entender. Ele mesmo não conseguia explicar. Era algo maravilhoso, algo que, sabe, inexplicável. Essa glória. Não tem como trazer na nossa visão humana o resplendor dessa glória. Sim, verdade. E nós... grande e terrível, a gente pode lembrar também dos dois caminhos, o caminho largo e estreito, que também tem uma relação, né? Sim. Se você vai pelo caminho estreito, você vai... É um caminho difícil, mas é um caminho que vai te dar a vida eterna. Isso. E o largo é um caminho fácil. Quando fala assim, estreito e largo, não é a largura do caminho, é mais no sentido assim, como que é essa jornada? E por que esse caminho estreito? Porque ele é um caminho que você tem que renunciar, você tem que estar disposto a se quebrar, você tem que estar disposto a olhar para Cristo e seguir em frente. De vez em quando tem umas quedas, né? Esse caminho largo é aquele caminho assim, vai de qualquer jeito, não tem problema. Caiu, tá problema, vem outro passo por cima de você e você fica no chão e ninguém te ajuda. O estreito tem essas coisas, mas você vai ter sempre alguém, né, que vai poder, te dar força e te ajudar a seguir. Ele vai ser estreito por causa disso, né? Você fala largo e estreito. Não é em termos de dimensão, mas é em termos realmente de como é esse caminho, né, e a dificuldade que você vai ter. Sim. Né?
Isso que as pessoas têm que ter esse discernimento. Né? E aquelas pessoas que escolherem o caminho largo, elas vão se ofender. Vão se ofender. Nos juízos. Sim. Porque elas vão... Inclusive até a gente falando isso, quando a gente fala seguir o caminho lá, não estamos falando só de gente que não serve a Cristo. Estamos falando também de cristãos. Tem cristão que quer o caminho largo, tem gente que diz que serve a Cristo, que reconhece Jesus, mas não segue os seus ensinamentos, porque Jesus falou, tem que seguir os meus ensinamentos. Tem que estar segundo aquilo que eu estabeleci. Para você poder se manter. Porque quando ele fala o caminho estreito é isso. Cara, você se renunciar, negar-se a si mesmo, como Jesus falou, sabe aí, olhar as coisas, né, ser humilhado e não humilhar, ser ofendido e não ofender, né, apanhar e não bater, que é isso que ensina, não é para qualquer um. Sermão do Monte. Sermão do Monte. Eu até estava pensando aqui, o nome do canal que eu coloquei no YouTube é Guia do Discípulo. Aí, tipo assim, hoje em dia ser um discípulo de Jesus é muito superficial, né? Uhum. Porque ser discípulo, se a gente for pegar lá na igreja primitiva, ser discípulo de Jesus era algo um tanto difícil, é um desafio, né? Desafio. Porque ele te convidava para seguir ele e carregar a cruz. Ó, venha comigo. Ele falou lá pro cara, olha, eu não tenho nem onde dormir. Porque ele falou o seguinte, olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas vem e segue-me. Você não vai ter nada, eu não estou te prometendo nada. É isso que ele falou. Eu não te prometo nada. Que é um dos grandes enganos de algumas igrejas, né, quando começam a prometer coisas para as pessoas. Ah, se você seguir a Jesus, vai ser assim, tua vida vai ser o máximo, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Jesus não prometeu nada. Esse é outro evangelho, sim, né? Esse é outro evangelho. Pessoas que estão, sabe, se aproveitando do evangelho, vamos dizer a verdade. Sim, né? Verdade. Então vamos continuar aqui dentro desse posicionamento. Uma coisa interessante que a pessoa precisa entender também, né, que a palavra, a gente tem falado muito sobre a noiva. Quem é a noiva? A noiva são aqueles que estão dispostos a seguir a Cristo, né? Inclusive tanto judeus como gentios. Sim. Estamos falando biblicamente, tá, dentro desse contexto. Judeus e gentios são chamados a noiva, que, né, também é chamado de igreja. E de uma maneira geral, eu pensei assim, como que você poderia definir essa noiva? Então eu cheguei a uma conclusão assim, ó, pessoas posicionadas em Cristo, segundo o seu mandamento, e direcionada pelo Espírito Santo, né, na sua vida. Isso é a noiva. Isso é a noiva. Isso é a noiva. Né? Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem. Uhum. O Espírito e a noiva trabalham juntos. Por isso que eu falei, intimidade do Espírito é que vai fazer a diferença, né? Que é complicado. É complicado. Que você tem que ir lá, você tem que acostumar, você tem que se soltar, né? Deixar o Espírito mover em você, aprender a discernir a voz do Espírito, não a sua voz própria, sabe? Outras vozes que aparecem por ali, né? Vozes, espíritos de engano, né? Que é o que mais tem, né, hoje. Então você que precisa ter o quê? Então tá ali, ó. É tempo com Deus, né? É meditação. Por isso que eu falei, né? Que eu já tenho essa curiosidade, né? Procuro entender Apocalipse há anos, né? Já fiz vários estudos profundos, né? Dentro de conheci algumas linhas e depois de um tempo é que eu comecei a pensar, e esse ano que veio a mim, né, essa questão, eu acho que eu posso dar orientação a pessoas. Posso ajudar pessoas a quererem também entender e a buscarem, né? Foi por isso que o pastor começou a fazer os vídeos lá no Facebook? Isso. Com esse intuito, né? Com esse intuito. De trazer assim... Realmente tem eu acredito que tem bastante pessoas que têm essa dificuldade, igual eu tive. Eu também. Eu ainda tenho, né? Agora que eu tô, tipo, entendendo um pouco melhor. Mas é nesse sentido, né? Sim. Eu não posso dizer assim que eu tenho todo o conhecimento. Graças a Deus, eu tenho uma boa noção, consegui entender muitas coisas, mas realmente também tem muitas coisas que para mim ainda são coisas que eu ainda não consegui ter todo o discernimento, porque, né, eu estava lendo lá, quando se manifesta Deus através de vozes, como fala, vozes do trovão, e aquelas vozes pronunciam algo, e Jesus fala para João,
Isso que você ouviu, não escreva. Imagine que é. Que será que foi aquilo? Se o que ele falou já era bem profundo, imagina que ele não permitiu. Que não permitiu, imagine, né? Tem muitas coisas. Ali em Apocalipse tem umas coisas bem interessantes. Se você não estudar direito, você acaba fazendo umas heresias. Não fazer as correlações com os outros textos que vêm dando respaldo sobre isso, você se perde, você acaba realmente não conseguindo entender. Né? Aí é aquilo que eu falei. Aí no início a gente fica bem, mas o que é isso? Como é que é isso? Por que disso? Aí você se perde. Porque você não tem uma visão clara, né? Por isso que a gente tem que buscar primeiro. Tá? Inclusive também, né? Eu sempre falo, ouvir outros não é errado, porque eu ouço várias linhas, outras pessoas, tem pessoas que eu ouço, na última eu estou ouvindo, estou vendo o que eles estão falando, estou vendo o que eles estão postando, mas não quer dizer que eu acho que a palavra deles é definitiva, não. Eu sei que são homens, e como qualquer homem, erra. Tá? Por isso que eu falo, então vou lá, vou analisar com aquilo que até agora o Senhor me revelou dentro da palavra, aí eu vou ver até onde... Tá entendendo? Aquilo dali tem fundamento. E realmente a gente pode ver, tá batendo, porque eu também estou vendo dessa maneira. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu fazia isso fazia bastante isso, tipo, de ouvir as ministrações, as palavras, e eu não ia estudar. Eu pegava aquilo e era verdade. Então isso durante anos e foi o meu fundamento. Sim. Quando eu conheci o Mike Bickle, o Ângelo Basso, o pessoal que faz escatologia, para mim foi um paradigma, assim, nossa, muita coisa, assim, eu tive que largar a mão, assim, né? Não que era totalmente errado, mas é que eu não fui atrás, né, para estudar. Não fui atrás. E é por isso que muitas vezes, quando eu ia estudar a Bíblia, eu ficava com medo do Apocalipse, eu ficava com medo até... Nós, no início, até das coisas simples lá, das cartas do Evangelho, lá, dos Evangelhos, das cartas... Então, tem mais alguma coisa que a pessoa queira colocar? Sim, aí para quem vai estudar tem que entender algumas coisas, tá? Qual é a estrutura do livro de Apocalipse? Para que a pessoa possa, assim, saber por onde ela está caminhando, né? Então, isso é interessante, porque quando eu comecei a estudar Apocalipse eu não peguei isso. Eu peguei o capítulo 1 e fui estudando quase versículo por versículo. Então eu estava um pouco se perdendo, assim, porque se você não tem essa base, essa estrutura... Porque depois, então, aí fica pior ainda. Nossa, daí... Você se perde. Aí depois eu vi uns vídeos ali do Ângelo Basso, pegando uma estrutura, daí aí você vai um pouco. Observando. Que nem, vamos dizer assim, eu basicamente fiz assim, 4 pontos chaves, né? Qual é a estrutura do livro, né? Primeiro, né, que é basicamente o capítulo 1, que é nada mais do que o chamado, né? Que João tem. E Jesus Cristo se revela a ele, Jesus se apresenta a ele, para ele saber quem que era que estava ali. Então ele é chamado, mas Jesus fala, você tem que saber quem sou eu. Porque João já tinha tido uma experiência com Cristo. E já tinha convivido. Então ali ele, então é o Senhor. Então eu tenho certeza que é o Senhor que está aqui. Que o João, ele viveu, né? Não sei se foi os 3 anos ou mais. Mas ele viveu bastante tempo com Jesus. Sim, acho que basicamente... Eles eram meio pobres, assim, né? Tipo, então a imagem que ele tinha de Jesus era Jesus que não tinha um lugar para ficar. E Jesus vivendo como um forasteiro ali, né? Indo de aldeia em aldeia, tendo que vir de oferta. Então essa era a imagem que o João tinha de Jesus, né? O judeu simples. Um judeu simples que estava no meio deles. Aí agora ele recebe uma visão... Uau, mas então esse você. Nossa, Aí ele fala, não, agora eu posso dar ouvido realmente. Aí tem que parar para ouvir. Que ele não era qualquer um. Ele era muito mais daquilo realmente que a gente pudesse sonhar. Né? Aí ele faz isso. Aí o que ele faz? Né? Que Jesus vem? Ele traz as 7 cartas. As 7 cartas ali, o 12 e o 13, ele fala para João assim, por isso que eu digo que é para todos, porque você escreve as cartas às igrejas. Então, não era para 1 ou 2, era para a igreja. Aquelas cartas eram para ser lidas nas igrejas. E ele usou essas 7, trazendo pontos nessas 7, tá entendendo, que estão ali, que nós devemos parar e prestar atenção para entender, tá entendendo? Por que ele fez aquilo? Entendendo? Por que ele para e fala assim? Porque ele queria, fala assim, João, a igreja tem que estar atenta.
Vocês têm que saber quem são vocês e onde vocês estão falhando. Era isso que ele queria mostrar. Tem erro, tem falhas. Vocês precisam estar atentos a isso. Por isso que ele vai lá e faz todo aquele explanar, né, basicamente do capítulo 2 e o 3, sobre essas igrejas, conversando com elas e falando, ó, fala para elas, mostra para elas, porque elas precisam ter essa consciência. Mas não era só para a igreja da época, era para a igreja no todo, durante toda a caminhada da igreja. Né? Alguns até dizem que ali é dividido, né, que nem a igreja de Éfeso se referia a um período da igreja. A de Laodiceia, não é. Pode ser visto assim, encaixa algumas coisas. Mas, na verdade, ali, se você for ver, hoje, os erros que eram cometidos em cada uma delas, na maioria das congregações é cometido. Uhum. Ainda são cometidos os mesmos erros. E ali não era só para, por exemplo, a igreja de Éfeso, não era só para a igreja de Éfeso. Uma igreja, por exemplo, vamos colocar um nome, qualquer nome de igreja, não era uma igreja específica, mas era a igreja da região. Da região de Éfeso. Então, da cidade de mais Éfeso. Irmãos reunidos nas casas. Uhum. Então, no geral, né? No geral, para aquela cidade. Aí ele pegou essa aí como se fosse uma matriz, né? Tipo, sei lá, uma ideia, né? Uma ideia, para começar a trabalhar, né? Aí, como eu falei, né, o 4 e o 5, que fala sobre o quê? A revelação do trono, onde... primeiro é a revelação, né? A estrutura, primeiro é a revelação, aí segundo é as cartas. E agora a glória, né? O trono de glória, onde estão o pai e o filho. Aí eles se mostram, né? Aí João agora, além de, no início ele só viu o pai, quer dizer, ele viu o filho, né? O filho se apresentar a ele, agora ele é apresentado ao pai. Agora ele está vendo o pai. Ele viu o trono e o eterno sentado. Ele fala sobre isso, ele viu. Nossa, legal isso. Imagine, cara. Imagine lá nos evangelhos, o Jesus sempre falava do pai, né, para eles. Eu vou pro meu pai, quando eu for pro meu pai, eu virei, vou preparar um lugar para vocês. E agora ele vê a glória de Jesus junto com o pai. Junto com o pai. Agora ele tem, porque para o judeu ele tinha, na verdade, o eterno simplesmente como Deus. Porque para eles, pai era Abraão. Jesus falou, vocês estão enganados. O pai, vocês não conhecem. É isso que ele tentou mostrar, gente, é o pai. Vocês têm que conhecer o pai, vocês têm que saber. Isso que falou, quem vê a mim, vê o pai. É isso que ele estava querendo. Porque só questionavam ele a respeito disso, né, do pai, como é que podiam ver o pai. Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o pai. E João foi um dos primeiros a ter o privilégio de ver o pai e o filho. Sim. Ao mesmo tempo, os dois juntos. Sim. Ali no seu trono de glória, né? Só um pouquinho, posso dar só um pouquinho que eu vou dar uma olhadinha ali no... Não, tranquilo. Como é que tá o vídeo aqui, sei lá, às vezes... Não vejo, tranquilo, pode... Aí já, daqui a pouco a gente já faz o fechamento. Tem 46 minutos já. Não, dá pra gente... Ser, tá? Não, já dá pra dar uma... Aí não é por causa pra terminar, só pra ver ele estava ok ali. Estava ok, estava gerando bem. Vai continuar a conclusão. E aí, aí vem o quê? Duas coisas que a maioria das pessoas não tem conhecimento e não sabem separar, que se chamam assim, as seções, que eu digo, né? Tem... Essa é a quarta parte. Né? Quarta parte, que seria as seções cronológicas, que elas fazem o quê? Elas trazem os relatos, né, de como Deus vai agir com a humanidade, né? O que ele vai trazer para a humanidade, é isso que ele está mostrando aí, como que ele vai agir com a humanidade nesse período que se chama, né, que está relacionado às 7 semanas de Daniel. Né? Então, né, aquilo que está lá escrito, né, o cronológico é isso, é uma sequência de como os fatos vão acontecer, um após um. Inclusive ali tem, na verdade, 21 eventos de juízo, mas os 2 primeiros são juízos para chamar atenção. O cálice é um juízo realmente que o povo vai, que aí eles vão provar a ira de Deus mesmo, aí eles vão conhecer qual é a ira de Deus, né? Isso que a gente tem que entender. E, né, inclusive até junto com Yeshua, que Yeshua vai estar junto fazendo isso, que Yeshua é que vai coordenar por ordem do Pai, e com o apoio da igreja, que vai estar aqui, tá? E de uma maneira que essa igreja também vai estar debaixo da proteção do Eterno. O Eterno vai estar guardando essa igreja. Ela não vai... Se você vê a igreja, aquilo que vai acontecer, que Deus mandar, a igreja, ela não vai ser atacada diretamente. Claro, vai haver consequências
porque ela está dentro desse mundo, então ela vai receber consequências, mas não é sobre ela. Os atos em si não vão afetar a igreja, que é o caso, lembrando lá no Egito, né, quando Moisés estava lá para tirar o povo, né, o êxodo, né, aconteciam coisas lá, mas se você for ler, o povo de Israel estava sempre guardado. Só acontecia para os egípcios e ao redor do Egito. Mas aonde está a vila onde eles estavam era guardada. É tipo assim, Jesus, a gente vai estar no meio disso, né? As coisas. Como é que fala? A linha escatológica que acredita que o arrebatamento será depois da grande tribulação, quase no final, né? Chegando. Então a igreja vai estar no meio, ela não vai, tipo assim, Deus não vai tirar ela, mas ele vai proteger de uma forma sobrenatural, no caso. Isso, e vai mas será que é todos? Será que todos são fiéis, fiéis a Cristo, e que vão estar nesse ponto aqui entrando naquele princípio de que a igreja e a noiva, quer dizer, o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, junto com o Espírito, clamando e buscando, e Deus dando orientação. Deus só vai orientar e vai mover. Deus, milagrosamente, a igreja vai ter orientações e vai saber como agir, tá? Para, da melhor maneira possível, conseguir ainda ver se alcança alguns. Que esse que é o propósito, né? Mas também vai ter nesse período aí vai ter os mártires, né? Que vão... Sim, vai surgir os mártires, porque eles serão pessoas que vão estar muito influentes e que eles vão estar dispostos com o Senhor a estar na frente para guardar. Então eles vão ser martirizados. Interessante. Para serem testemunhos mesmo. Então, né? Aqui seguiria da estrutura é a quinta parte? Não, a quarta parte. Que é parte, né? Sessões cronológicas. Né? Sessões cronológicas e nessa quarta parte também, sessões parentéticas. Porque as parentéticas, elas vêm junto com as cronológicas. Né? Tanto é que tem 5 cronológicas e 5 parentéticas. Só que uma sequência da outra. Vinha assim, primeira sessão cronológica, aí primeira sessão parentética. Segunda sessão cronológica, segunda sessão parentética. Mas isso daí só fazendo estudo mesmo para entender. Tá? Que a parentética, então, são sessões parecidas? Não, são explicações. Que eles são chamadas de explicações angelicais, tá entendendo? Onde também anjos intervêm, que aí não é Deus, é os anjos que vão intervir, e vão vir, e João vai ouvir as explicações. Olha, isso daqui está acontecendo por causa disso, porque eles estão agindo assim, porque está acontecendo isso, então Deus está começando a mover e chamar a atenção. Entendi. Tá entendendo? É isso que ele quer dizer. E ele vai explicar por que veio isso daqui. Ele abre o primeiro selo, o que acontece? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu que Yeshua liberasse aquilo? Para vir sobre a terra. Aí ele vai explicar, aí vai ter explicação ali. Ó. Porque está assim, está acontecendo isso, estão fazendo isso, está agindo assim. Aí ele vai explicando. Cada uma vai explicar o porquê que está acontecendo. Porque nesse interrível, né, o anticristo ele vai conjunto, né, o anticristo, a besta, né, e o falso profeta, que serão 3, que vão estar aqui sob a orientação de Satanás, vão estar querendo conturbar o mundo e fazer com que as pessoas não foquem os olhos na verdade. Tirem eles do foco da verdade, para que eles não sejam alcançados. Né? Isso é de uma maneira geral. Então, fato, né? Os fatos. Isso. Então, na verdade, é isso daí. E claro, né? Tem que lembrar ainda que ali fala sobre, né, coisas que Deus traz como são chamadas. Tem ali também pontos de bem-aventuranças, né, que são faladas, não só mas durante o livro todo ele fala bem-aventurado. Vai falar assim, bem-aventurado. Aí, por quê? Lá no final também fala. Né? Fala, justamente, fala bem-aventurado. Por quê? Porque são aqueles que vão estar dispostos a ver o que está acontecendo, tá entendendo? E se firmar e cada vez mais se voltar para o Eterno, para Yeshua, sabendo que é a segurança deles. Né? Esses são aí basicamente os pontos, né, chaves aí para a pessoa, né, que queira, né, entender. E uma coisa também que eu acho interessante, né, que eu fui observar e analisei, que muita gente confunde por causa disso, que lá na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, basicamente, o que se fala tem muito mais a ver com a nação de Israel do que com a noiva. Não que ele, se você olhar ali, ele vai citar, mas não vai falar como que vai citar essa noiva. Tá entendendo? Que ele chama um povo, né, vai falar sobre os gentios, sabe? Então, ele fala
como que... Povo judeu, o Israel, nação mesmo. Nação, tá entendendo? No Novo Testamento, aí ele já pega esse contexto, tá entendendo? E já abre mais no sentido de mostrar agora, os judeus também com a noiva de Cristo. Né? Porque no Velho Testamento, eles ainda não tinham essa noção, na verdade, de quem era Yeshua e como que seria isso. Então, eles não teriam como entender isso. Por isso que os profetas vieram falando de coisas, né? Mas não entraram na profundidade como está aqui em Apocalipse, por causa disso. Até porque se começassem a falar sobre isso lá, eles não iam entender nada. Não entender nada. Até pelo contexto, né? Sim. Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque falar de noiva. Aí começa a falar, aí começa a vir essa questão, e Jesus mostrando que as nações estariam ao lado deles, eles não tinham discernimento para isso. Eles não conseguiam entender isso. Entendi. Então não havia ainda o discernimento. É interessante. Interessante, gente. Sempre analisar e pensar essas questões. Então, acho que é isso, né? E por hoje, acho que a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Isso. Ser humilde, né? Para começar a entender. E também na parte do Apocalipse entender toda a estrutura ali, né? Mas tem uma noção basicamente de como que caminha o livro. Mas então é isso. Então a gente fica por aqui. Amém. E vamos tentar fazer mais conversa sobre isso, né? Vamos conversar mais, ver mais alguns pontos que possam ajudar as pessoas a buscarem e elas terem compreensão. Né? Não é aquilo que nós falamos. Não ficarem simplesmente só ouvindo e crendo porque alguém, né, disse, mas que você creia pela tua experiência real com Cristo e através do Espírito Santo. Isso que é o mais importante. E isso vai firmar a sua vida. Isso vai te dar segurança. Então é isso. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Fiquem na paz. Valeu. Alô, galera do Instagram. Eu quero mostrar aqui no meu site, no link da bio. É só você ali no link da bio e clicar. Eu quero mostrar um curso que tem aqui dentro que está muito bom, que é o curso completo de escatologia. Vou clicar aqui no Saiba Mais para vocês saberem o que tem dentro desse curso, o que vocês vão aprender. Aprenda tudo que foi revelado na Bíblia sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Vou rolar aqui para baixo. Aqui vai ter os módulos aqui, o módulo 1, Introdução à Escatologia, diferentes interpretações, escatologia do profeta Daniel, a geração da volta de Jesus, escatologia nos evangelhos, escatologia da lei, salmos e profetas, escatologia nas epístolas, tipologia, sombras e realidades, Israel e igreja, princípios das dores, o arrebatamento, a grande tribulação, a marca da besta, eventos da última semana de Daniel, segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, bodas do Cordeiro, Armagedon e muito mais, galera. Esse curso está completíssimo. Entra aí na bio do meu Instagram, acesse a nossa loja e adquira esse curso maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima.